Oi, pessoal, aqui é o Ciro Massi, médico psiquiatra. Nós vamos falar um pouquinho sobre a influência da genética sobre a ansiedade. Olha, é uma pergunta frequente ou uma observação frequente do que eu observo na clínica com os meus pacientes e outros colegas também comentam, né? O paciente chega e fala, olha, minha mãe também era ansiosa, meu pai também era ansioso, meu avô... Enfim, descreve uma história de ansiedade. Afinal, qual seria a influência dos nossos genes sobre a ansiedade? Olha, a gente tem alguns indicativos de pesquisa. Em primeiro lugar, os melhores resultados foram realizados com gêmeos univitelíneos, ou seja, de um único ovo que se dividiu, né? Mas que foram separados na sua infância, né? Foi cada bebezinho foi criado numa casa diferente. Quando se observa o que aconteceu com o passar do tempo, é que essas crianças apresentavam uma tendência grande de ter ansiedade. Então a gente sabe que existe uma influência genética sobre a ansiedade, mas não tem certeza ao certo qual seria essa influência. O que a gente tem certeza também é que não existe um único gene, quer dizer, olha, então esse gene alterado aqui gera pessoas ansiosas, tem uma tendência maior a ter ansiedade. Até o momento as pesquisas não conseguiram esclarecer bem isso. Como todo pessoal que faz biológicas sabe, né, obrigado a saber, vai cair no vestibular, o nosso fenótipo, ou seja, aquilo que a gente é a somatória entre os genótipos, nossos genes, e o meio ambiente, né? Isso vai gerar o fenótipo. Genótipo mais meio igual fenótipo. Isso cai no vestibular para quem presta biológica, hein? Bom, o que significa isso? Que a gente tem que valorizar muito o meio ambiente onde a pessoa está sendo criada. Então, assim, é uma pergunta que eu faço frequentemente para os meus pacientes, qualquer pessoa pode se perguntar isso, é o seguinte, olha, na sua criação, as pessoas eram muito ansiosas, você era assim punido se era muito tranquilo, muito relaxado, e era elogiado, era reforçado se demonstrasse um comportamento ansioso. Isso favorece um aprendizado de uma postura ansiosa diante da vida. Além disso, tem uma influência forte do que a gente chama de epigenética, acima da genética. Então, para que um gene se manifeste, ele precisa de algumas substâncias, algumas enzimas que ativam ou inativam. E essas enzimas são transmissíveis de geração a geração. Grandes estudos foram realizados na Holanda após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, a Holanda sofreu lá na mão de invasão de nazistas e as mulheres que estavam grávidas durante esse período de invasão, depois que ocorreu essa invasão, foram estudadas durante o transcorrer do tempo. E o que se percebeu é que não apenas filhos, mas chegava até netos dessas mulheres apresentavam um receptor do cérebro ao cortisol mais sensível. Em outras palavras, essas pessoas já nasciam com maior sensibilidade bioquímica a apresentar um comportamento ansioso. Isso independentemente de conflito, independentemente de padrão de pensamento, independente da sua criação, nada. Eles já nasciam com uma predisposição biológica a reagir de uma maneira mais ansiosa diante dos acontecimentos da vida. Uma notícia boa que a gente tem é o seguinte, olha, as pessoas que fazem tratamento para a ansiedade, independentemente de tudo isso que eu falei até agora, melhoram muito, o prognóstico é muito bom para a grande maioria das pessoas, né? Então, independentemente de ter um comprometimento da genética, da epigenética, do meio ambiente familiar, a gente sabe que o cérebro possui uma capacidade de plasticidade, uma capacidade de mudança tal que ninguém é condenado a sentir ansiedade de maneira incapacitante o resto da vida, bastando procurar, o mais precocemente que conseguir, um tratamento bastante bem eficaz, um tratamento que realmente funcione para as necessidades daquela pessoa. É isso aí, pessoal. Até a próxima.